Leitura de lendas. Lê esta lenda comigo. Quem sou eu? Eu sou a Liliana. Nasci na Covilhã e cresci na Guarda. Sou professora de português, inglês e espanhol em Espanha. Tenho muitas histórias para contar, leituras para ler e 3 línguas para ensinar, se comigo queres aprender. A coroa do rei Covid. Não há muito tempo vivia em Wuhan, na China, um imperador muito poderoso chamado Covid. Tinha mais ou menos 37 anos, com barba, pera e um grande bigode. Era de baixa estatura, mas muito forte. Tinha olhos estreitos e nariz arrebitado. Mas era a grande coroa dourada que tinha sobre a cabeça que despertava a curiosidade dos habitantes do reino. Todos achavam que continha algum poder mágico que conseguia persuadir as pessoas. De facto, contava a lenda que todo aquele que se aproximava do rei e olhava fixamente para a coroa ficava cativado e com poderes mágicos ligados à persuasão. Certo dia, chegou ao reino de Wuhan uma comitiva italiana liderada pelo rei Bergamo. Queria muito conhecer o imperador Covid, cujo poder era muito conhecido na Europa, e como quase todos os reis, Bergamo desejava ser forte e convincente. Foi recebido como era devido, com um grande festim e inúmeras iguarias orientais. Como era de esperar, a deslumbrante coroa do imperador não passou despercebida para o jovem rei italiano, que demorou pouco tempo em cair seduzido pela beleza do ornamento e ficar cativo das palavras persuasivas do soberano chinês, cujo objetivo era tornar-se poderoso no mundo, começando pela Europa. Finalmente, o monarca italiano abandonou o reino de Wuhan junto da sua comitiva, levando com ele o grande poder que lhe tinha concedido. Mas o que ele não sabia é que levava consigo uma doença maligna que seduzia as pessoas e as tornava mais fracas. No início, todos queriam aproximar-se do rei e ouvir as suas palavras, que cedo se converteram numa ameaça para o povo, pois as pessoas adoeciam de repente. Quando Bergamo reparou que ele próprio não era a mesma pessoa e estava sem forças, mandou chamar os melhores médicos do país. No início, ninguém sabia o que acontecia ao rei. Era verdade que falava de maneira diferente e tinha especial interesse em se aproximar dos médicos e contar as suas aventuras orientais. Os médicos não acharam má intenção nas suas palavras e partiram sem encontrar nenhuma solução ao problema. No entanto, decidiram continuar com a investigação. Pouco a pouco, os médicos que visitaram o rei começaram a sentir-se diferentes. Sem dúvida, tinham os mesmos sintomas que o rei Bergamo. Portanto, iniciaram logo uma investigação para descobrir a raiz do problema e, para tal efeito, decidiram reunir-se com médicos de outros países europeus, sobretudo espanhóis e portugueses. Durante a primeira reunião celebrada na Espanha, os médicos italianos decidiram manter a distância, mas ainda assim as palavras mágicas chegaram cativantes aos ouvidos dos presentes, enquanto outros assistiam incrédulos a um acontecimento inédito na história. Alguns dias mais tarde, os médicos se encontravam bem, informaram ao rei Sancho de Espanha da gravidade da situação e pediram-lhe atuações para acabar com aquela doença persuasiva que tornava as pessoas mais fracas. O rei Sancho decidiu viajar à China para conhecer o imperador Covid. Quando o monarca espanhol chegou a Wuhan, encontrou uma situação rara, onde os chineses pareciam cansados. Quando Sancho chegou ao palácio do imperador, soube que tinha ocorrido uma revolta para destruir a coroa do imperador
e o povo de Wuhan era por fim livre do encantamento. A mágica coroa era a real responsável do comportamento do rei, que se encontrava descansando nos seus aposentos. O rei espanhol foi informado devidamente dos acontecimentos e abandonou a cidade para voltar à Espanha. Sancho estava muito preocupado de encontrar o país desolado, já que, segundo lhes informaram, as pessoas adquiriam com muita facilidade os segredos da persuasão e depois enfraqueciam e refugiavam-se em casa. No entanto, encontrou uma situação muito diferente. As pessoas continuavam alegres e bem dispostas. Os médicos estavam surpreendidos com aquela situação tão favorável, mas o rei Sancho sabia que o fim da coroa pôs também fim ao encantamento. Tudo vai ficar bem. Para os alunos do IES Ciudad Jardim de Badajoz, alunos do meu colega e amigo Roberto.